Paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amados, esse vídeo é para falar de uma profecia que Deus falou pelo profeta Isaías. Isaías 45, 17 e 18, que Deus prometeu salvar Israel eternamente, né? Que ele nunca mais ia ser opróbrio para as outras nações, ser envergonhado, né? Como antigamente, né? Que eles perdiam batalhas por conta dos pecados que havia no meio do povo de Israel. E Deus fez essa promessa, né, para Israel, que eles iam ser salvos, né? Salvos de quê? Dos seus inimigos, lógico. Que a Bíblia usa a palavra salvação, não é só no sentido espiritual, tanto material também, né? O próprio Salmo diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. E também vemos os exemplos, né? Noé foi salvo, né, pela arca, salvo do dilúvio. Os 3 jovens da fornalha foram salvos da fornalha ardente. Daniel foi salvo da cova dos leões. Enfim, né? Vem muitos exemplos de salvação nas escrituras. Isso falando materialmente, literalmente falando materialmente. E quando Deus vai falar no versículo 18, né? Que Deus fez a terra para ser habitada, né? As pessoas acham que Deus vai destruir a humanidade. A gente tem um tempo que Deus vai destruir a humanidade. Não, Deus vai eliminando pessoas más, né, da face da terra. Como o próprio João Batista pregava dizendo: já está posto um machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. É o que Deus faz todo santo dia, né? Morre pessoas do bem, porque Deus leva para a gente isso, e morre pessoas ruins também, né? Elimina da face da terra, né? É uma limpeza que Deus faz. Só que tem época que é mais, né? Uma quantidade maior. Ou seja, aquela faxina geral, né? Então, amados, João, né, fala a consumação da ira de Deus, né? Era destruir Babilônia, né? Queimada, ela foi queimada. Babilônia era uma cidade, né? Todos sabem que era uma cidade. E a Bíblia fala, bem explicado, era a cidade. Então Deus já cumpriu, né, o Apocalipse uma vez. Só que muitas coisas do Apocalipse, elas são repetitivas para sempre, que nem fome, peste, guerras, né, terremotos. Falando em terremotos, a Bíblia fala em Apocalipse também um terremoto, né, que nunca tinha nunca tinha acontecido. Um terremoto tão forte, né, que falava que era na vinda de Cristo. As potências do céu iam se abalar, né? A lua ia se tornar em sangue, o sol ia escurecer, as estrelas iam cair. É por isso que Deus fala em Apocalipse no finalzinho: eis que faço nova todas as coisas, né? Novos céus, se referindo aos céus que Deus fala. A lua, o sol, as estrelas, que quando Deus fala lá no comecinho, né? Deus chamou os luminares de céus. Então, se abalou-se, logicamente, as pessoas não, a maioria dos cristãos, né, religiosos que estudam as escrituras, não acredita que Deus que isso é literalmente, né? Uns ainda dizem que vai acontecer, acredita que ainda vai acontecer isso. O sol vai escurecer, as estrelas vão cair. E outros não acreditam que é literalmente que Deus estava falando essa passagem. Só que era para a época dos apóstolos, né? João foi arrebatado em espírito. Ele ficou mais ou menos, como vamos supor aqui, como se fosse um satélite, né? Nós temos hoje, que vê as imagens da Terra. E João viu
um terremoto tão forte que deu, as ilhas foram removidas de seus lugares. Então, João viu ali os 6 continentes sendo repartidos. Chamou ilhas porque do alto você vê pequeno, né? Como a gente vê a imagem do satélite. Então, a Bíblia afirma que isso era uma única vez e nunca mais ia acontecer. Por isso que Cristo disse que o Senhor fala assim: haverá uma grande tribulação, qual nunca houve, nem tão pouco haverá. Por que ele disse isso? Porque só ia ser uma vez, nunca mais ia acontecer. Joel fala mais explicado ainda, Joel 2:2, que dias de negrume, né? Ele fala assim. Eu já li do 2, eu li até o final. O Joel está se referindo à vinda de Cristo. Se você leu do 2 até você lê o capítulo todinho, você vai ver que ele está falando da vinda de Cristo. Fala das trevas, né? Do dia de negrume, que é dias de trevas, né? De escuridão, é a mesma coisa. Negrume, treva, escuridão, são a mesma palavra, mesmo significado. Então, amados, Cristo falou também de 2 vindas, né? Como ladrão é para os nossos dias hoje, né? Em particular, ele fala assim, ó, aquele servo, aquela parábola do servo, né? Servo infiel. Esse é aquele mau servo. O seu senhor vai, viaja, deixa ele tomando de conta da casa. Esse é aquele servo infiel. Se é assim, meu senhor tarde virá. E começar a festejar, fazer baderna, né? Aí Deus diz assim: virá o senhor daquele servo no dia em que ele não percebe e separá-lo-á, né? A sua parte com os ímpios, né? Com os rebeldes. E ali haverá choro e ranger de dentes. Está se referindo tanto para a pessoa morrer fisicamente, como para entrar numa situação de castigo aqui na terra, porque é Deus quem determina, né? Muitas das vezes ele dá uma nova chance à pessoa e às vezes ele põe a pessoa numa situação de sofrimento e acaba levando, né? Que nem o Inigo de Corinto, né? No caso, Paulo deu Deus, logicamente, determinou a sentença dele por Paulo, ele fosse entregue a Satanás, né? Para destruição da carne, ou seja, para sofrer, mas que o espírito ia ser salvo no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia que cada um de nós parte dessa vida. Para nós é o dia do Senhor, os que partem. Então, amados, para ficar claro aqui, que Israel, voltando aqui para Israel, tá lá em paz, assim, entre aspas, né? Porque tem guerra, mas não é como antigamente, já falei. Até os túneis que é antibomba, tá lá cheio de casa de aranha. Eu sempre assisto os vídeos. Nunca mais foi preciso usar. E eles nunca mais foram envergonhados como era para trás, né? Perdiam as guerras, eram levados cativos, seus filhos, tudo. Queimava, né? A Jerusalém mesmo foi queimada, né? Tudo por Nabucodonosor. É o Israel, o povo de Deus. Então, Deus já cumpriu essa parte aí. E continua cumprindo, porque ele vela para cumprir a sua palavra. Babilônia também, ela já não existe mais. Deus promete em Apocalipse que a sua ira toda ia ser consumada, né? Na Babilônia, era uma cidade. Deus se referia à cidade que veio lá da Torre de Babel. Era uma cidade. E ela também já não existe mais. Deus já julgou ela e disse que ela nunca mais seria reerguida, reconstruída. Você vê que o Saddam Hussein ainda tentou reconstruí-la, né? Mas não teve nenhum sucesso. Hoje é só um ponto turístico no local que ela existia. Mas Deus diz lá em Apocalipse que nunca mais ia haver voz de noivo, luz, candeia, que é as luzes, comércio, né? Nada do que existe
existia nela, de que existe numa cidade normal, não existe mais. Deus não permitiu mais, porque para cumprir a sua palavra. Vocês podem pesquisar aí a cidade de Babilônia. Os arqueólogos, eles escavam, né? Fazem as escavações. E acharam lá o local. Mas tá lá só como é que se diz? Onde era localizada, né? Mas a cidade mesmo ela nem foi reconstruída e nem vai ser, porque Deus disse que nunca mais ela ia ser reconstruída. Se alguém acredita que ainda vai ser, a opinião de cada um. Quem quiser também discordar do que eu estou falando, discorde, mas que eu pesquise as minhas escrituras, para não entrar em contradição. Então, amados, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.